Salve, salve, galera! Professor Bruno Guilherme na área para mais uma aulinha de redes. Agora vamos, continuar o nosso curso falando de redes 2, a camada de internet. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui o slide, colocar uma tela em branco para você entender como que vai ser a nossa estrutura. Tela branca. Vamos lá, beleza. Nas aulas passadas, nós pegamos aqui o protocolo TCP/IP. Certo? E estudamos a camada física. O que nós damos na camada física? Principalmente uma coisa chamada de comutação. Não vou escrever tudo não, tá? Nós estudamos comutação, nós estudamos multiplexação, nós estudamos cabeamento, tudo bem? Nós estudamos transmissão de dados na camada física, tempo de bit. Depois, nós fomos para a camada de enlace. Fomos para a camada de enlace e estudamos as várias arquiteturas da camada de enlace, principalmente Ethernet, Wi-Fi, e aí que é o que comanda o que você precisa saber. Agora vamos estudar a camada de rede. A camada de rede, interrede, internet. O que nós temos aqui para estudar de interessante? Nós temos aqui o IP, protocolo IP, ok? O roteamento, que acontece na camada de rede. Os protocolos de roteamento. Os protocolos de roteamento. Quais são os protocolos de roteamento? Vou colocar aqui para você. O BGP, o RIP, o OSPF, tem outros. Bacana? Se você olhar, por exemplo, para o cabeçalho, do IP, você já vai conseguir enxergar tudo que existe na camada de rede, praticamente. É óbvio, tirando outros serviços, como o ICMP e alguns outros serviços que você tem na camada de rede, tá? Mas quando você fala assim, a camada de rede é não confiável, é não orientada à conexão, como é que você afirma isso? Baseado em que você afirma isso, professor? Baseado naquilo que eu encontro no cabeçalho IP, ok? Na estrutura do cabeçalho IP, eu olho e aí eu sei o que a camada faz. É por isso que eu estudo bastante o cabeçalho IP. Porque quando você estuda ele, você consegue entender toda a estrutura da camada, consegue entender o roteamento. É isso que nós vamos fazer. Tá? É óbvio que agora o IP mudou. O cabeçalho IP versão 4, ele é muito diferente do cabeçalho IP versão 6. Aqui nós temos o cabeçalho IP versão 6, ele sofreu um processo de simplificação de campos, tá? Ele foi simplificado. Mas a gente vai deixar para o curso. Então, olha só que bacana o que você vai aprender aqui. Só esse cara aqui, pessoal, já daria todo esse curso de redes para falar aqui com você. Só falar do IP, da máscara, do endereço de rede, de broadcast, do cálculo de máscara, com as classes, sem classes, e assim vai. É óbvio que o IP versão 6, ele deu uma mudada nisso. Por quê? Porque agora você não precisa ficar distribuindo IP com uma miséria que era antigamente. Né? Agora é fartura. Né? Oh, bons tempos, novos tempos aí. Lembrando que eles estão falando em esgotamento, já estavam falando do esgotamento do IP logo no processo de nascença da internet, já de 98 para 99. Em 2011 já se falava, olha, já acabou. Olha o tanto de tempo ainda que você ainda vai visualizar algumas coisas relacionadas ao IP versão 4 ainda. O IP versão 6, ele já entrou, já está muito solidificado, mas ainda não tomou conta geral, tá? Bom, vamos lá então. Pensando nisso, nossa proposta para a camada de protocolos da camada de interrede ou internet é o seguinte, para você começar a entender. Características do IP que se refletem na camada de rede. Características do IP que você pode falar que são sim serviços da camada de rede, tá? Professor, se eu pegar as características do TCP, que está na camada de enlace, que está na camada de transporte. Se eu pego as características do TCP, que está na camada de transporte, eu falo assim, o TCP é um protocolo confiável, orientado à conexão, com entrega segura.
Essas características refletem a camada de transporte? Não. Porque existe o UDP, que é não confiável e não orientado à conexão, igual é o IP. Portanto, deixa eu colocar aqui as características. Portanto, o que eu quero te mostrar é, no caso da camada de rede, as características do IP, sim, refletem a estrutura da camada. No caso da camada de transporte, não. Quanto mais acima, mais você vai ter uma especificação do protocolo próprio, ou seja, ele não é, ele é menos generalista, ele é menos generalista e mais especialista. Portanto, a camada ela vai ter vários nichos. Quanto mais para baixo, mais um protocolo define todos os serviços da camada. Por exemplo, a camada de rede, tá? Eu não estou dizendo que é sempre assim, mas o IP reflete aquilo que a camada faz. Portanto, você fala assim, a camada de rede do modelo da CPIP possui serviços não confiáveis, sim. Praticamente toda camada de rede é não confiável, olha, praticamente. Professor, mas e o ICMP? O ICMP ele é baseado no IP, o ICMP é encapsulado no IP. Portanto, se perder, filho, você não tem garantias, tá? Legal. Pois bem, características agora do IP. Vamos focar aqui, ó, no IP, tá? Ele é não confiável. Por quê? Professor, o que significa ser não confiável? Porque ele não garante a entrega de pacotes. Professor, por que alguém cria um serviço na internet que não garante a entrega dos pacotes? Ele não estou dizendo que ele não vai enviar, filho. Até se você comprar no Shopee, você tem quase garantia de entrega, você imagina. O que eu estou querendo te mostrar aqui é que se ele perder o pacote, ele não está nem aí para você. Se ele perder o pacote, ele vai falar, so sorry, não é problema meu isso. Ele transfere o problema, ele vai mitigar da seguinte forma, fala com a camada de transporte. Por isso que a camada de transporte recebe o nome de transporte, porque ela controla o transporte. Quem é que transporta? A camada de rede. Quem é que controla ou comanda o transporte? A camada de transporte. Quer enxergar isso aí melhor? Eu vou escrever isso aqui para você, para ficar bem didático, assim, ó. Você tem aqui o modelo TCP, e aqui você tem a camada de rede, aqui você tem a camada de transporte, aqui você tem a aplicação e bababá. A camada de rede, ela realiza o transporte. A camada de transporte controla, comanda o transporte. Significa dizer que se você quer um serviço confiável na entrega de pacotes, não é na camada de rede que você vai enxergar, é na camada de transporte. Se você quer um serviço mais rápido, mais ágil, porém sem a garantia de entrega de pacotes, então você tem que falar com a camada de transporte e não com a camada de rede. Portanto, dadas essas explicações, voltemos a dizer que o IP protocolo da camada de rede é um protocolo não confiável, pois ele não garante a entrega de pacotes. Ele também é não orientado para conexão, é uma derivação dessa característica de não ser confiável. Ou seja, ele não estabelece uma comunicação prévia, ele não se conecta previamente, ele não faz a ligação, a construção da comunicação antes de começar, ele simplesmente sai transmitindo. Se colar, colou, se transmitir, beleza. Porque isso também não é um problema dele, isso é um problema da camada de transporte. Ó, qual que é o nome do PDU? PDU, a unidade de dados da camada de rede, é o datagrama. Lembra? Você transfere dados para a camada de aplicação, depois você vai para segmentos na camada de transporte, segmento ou datagrama. Na camada de rede é datagrama, na camada de enlace é quadro, beleza?
é o nome do PDU. Então, trabalha com datagramas. É roteável. A internet é roteável. A internet é baseada em roteadores. E onde que isso acontece? Na camada de rede. Portanto, o IP, o protocolo IP é roteável. Salvo para alguns endereços IPs, são chamados IPs privados, que não são roteáveis. O IP versão 4 possui 32 bits. Como assim 32 bits? Ele possui 4 blocos. 4 blocos. Eita, falhou. 4 blocos de 8 bits. É assim. E o IP versão 6, o que você acha? 16 blocos. Mas a amostragem do IP versão 6 é um pouco diferente. Nós vamos visualizar isso nesse curso. O IP versão 4 está dividido por classes. Se bem que existe uma estrutura sem classes, né? É o CIDR. Mas, porém, contudo, entretanto, você vai aprender, vai ter que conviver, você vai ter que olhar para isso. Porque se você estiver configurando um banco de dados, um banco de dados SQL da vida, você vai precisar digitar o IP da máquina. Normalmente, ainda esse IP é a versão 4. Tá? O cabeçalho IP versão 4, o cabeçalho IP versão 4, aqui só serve, oh Deus, aqui só serve para IP versão 4, tá? Versão 6 tem 40. Possui 20 ou 24 bytes. Esses 4 bytes aqui são bytes extra mesmo, tá? São bytes são extensores do cabeçalho na versão 4. Tudo bem? Bom, a área de dados, então se você observar, você vai ter aqui, ó. Aqui é o datagrama IP. O nome disso aqui é datagrama IP. Toda unidade de dados, ela é composta de cabeçalho, header e os dados de fato transmitidos. O cabeçalho possui 20 bytes, padrão. IP versão 4, só a versão 4. A área de dados possui 65.515 bytes. Só lembrar que na camada de enlace, esse padrão é 1.500 bytes. Tudo bem? Então é só para você entender do que nós estamos falando aí. Certinho? Ótimo. Como que é o processo de endereçamento do IP? É algo que você vai precisar muito. Como que é o processo de endereçamento do IP? Ou seja, os números, os elementos que a gente usa. Porque assim, eu não sei se alguém já te falou, mas a internet ela é uma gigantesca rede formada por computadores que possuem números. É como se fosse uma gigantesca rede de telefonia. Cada elemento, cada aparelho tem um número de telefone. Se você quiser acessar dados, se você quiser conversar com um aparelho, você tem que discar o número de telefone daquele indivíduo. Tudo bem? E esse é o endereço IP para páginas, servidores, serviços diversos, casas inteligentes, tudo é baseado em um endereçamento IP. O negócio cresceu tanto, exponencialmente falando, que tivemos que criar um novo padrão de endereçamento. Vamos entender o antigo para você conseguir compreender o que vem de novo aí, né? E você, a futura geração, a geração X, Y, sei lá qual aí, você vai já começar a pegar, já estamos acabando esse momento de transição. Certinho? Legal. Bom, vamos lá. Características do endereçamento IP. Cada computador vai receber um único endereço IP dentro de uma rede. Cuidado. Cuidado, muito cuidado com essa afirmação. Eu vou explicar daqui a pouco. Cada rede, ó, que é cada computador, cada rede recebe um endereço IP público para conexão com a internet. Agora nós temos que casar essas duas coisas. Uma rede local poderá usar um range de endereços IPs privados. Graças a isso, você paga uma conexão com a internet e todo mundo na sua casa usa. Graças a isso aqui, ó.
aos endereços IPs privados. O endereço IP pode ser dinâmico ou fixo, isso aí está caindo em desuso, mas ainda vamos passar bastante tempo ainda, porque como o endereço IP que você pega com a operadora, para você navegar na internet, ele é dinâmico, mas o do seu web service, da sua página, se ele ficar mudando, haja propagação de DNS nessa vida, né? Então, mas isso aqui com o endereço IP versão 6 tende a ficar assim, olha, dá um IP para cada um que quiser aí, pronto, tem muito. Até daqui uns trocentos anos começar a faltar IP de novo, a gente resolve, tá? Ainda não é assim, começaram bastante organizado. Mas vamos colocar um pouquinho essas duas informações aqui para você entender, antes de a gente falar do endereço IP privado, claro. Então eu vou clicar aqui. Vou aumentar um slide. E aí vamos lá. Olha, senhoras e senhores, seguinte. Olha a afirmação. Cada computador vai receber um único endereço IP dentro de uma rede. Não importa que rede seja essa. Vamos imaginar que seja aquela rede que você estudou na aula passada, ou no curso passado, aula passada, não sei como é que você encontrou isso. Aqui está uma rede local. E aqui você tem um computador, um outro computador, aqui você tem um celular. Bem, aqui você tem um dispositivo de rede. Um switch. Esse switch usa a arquitetura Wi-Fi. Então você está aqui você colocou cabeado e aqui você está transmitindo. E você pega esse switch e liga ele a um modem, a um modulador, demodulador, que você vai ligar ao seu provedor de serviços de internet. Então é o seguinte, quando eu digo cada computador vai ter apenas um IP dentro daquela rede, isso é verdade mesmo. Porque esse cara aqui vai ter o IP 1, esse cara aqui vai ter o IP 2, esse cara aqui vai ter o IP 3. E eles não podem ser iguais. Dentro dessa rede local aqui, dentro da sua casa, faz de conta que essa aqui é a sua casa, nenhum desses IPs 1, 2 e 3 podem ser repetidos, certo? Certo. Aí você vai receber aqui, dentro do range de IPs que o seu ISP tem, você vai vir aqui navegar e vai buscar um IP. Esse é um IP público? É o IP público de acesso à internet. Presta atenção numa coisa, a internet inteira vai enxergar essa rede sua aqui como se fosse um IP só. A internet é um emaranhado de várias redes iguais a essa sua aqui. Só que a internet enxerga a sua rede como se fosse um IP só. Lá dentro tem um monte de computador. Na minha casa aqui, ó, tá aqui o meu celular, meu computador e meu notebook. 3 equipamentos conectados. No quarto do meu filho tem mais um computador, mais o celular dele. No quarto da minha filha tem mais um computador, mais o celular dele. Tem mais o celular da minha esposa. Então, aqui nós devemos ter pelo menos, né, mais os objetos inteligentes aqui, né, a câmera IP e etc. Nós devemos ter aqui uns de 10 a 15 equipamentos conectados dentro dessa rede, usando o IP de uma única assinatura de internet que eu tenho. Eu assino o plano de internet e automaticamente, ela me fornece um endereço IP. E esse endereço IP, ele vai servir de ponte para acessar a internet para todas essas máquinas. Dentro da minha rede, cada computador, cada elemento, cada objeto tem um endereço IP único. A minha rede como um todo, olhando do ponto de vista da internet, tem um endereço IP único também. Por quê? Porque qualquer ação que qualquer desses computadores realizar aqui na internet, automaticamente a internet vai enxergar esse IP aqui, que é o IP público, que é esse ISP, provedor de serviço. Pode ser a Oi, pode ser a Vivo, pode ser a Fibra On,
pode ser a TJNet, se ela estiver funcionando nesse dia aqui, o que é raro, né? E assim vai. Tudo bem? Tranquilo? É essa visão que eu quero que você tenha dessas duas afirmações aqui, ó. Cada computador vai receber um único endereço IP dentro de uma rede. Por exemplo, se a rede for local, cada computador dentro daquela rede local. Agora, esse computador aqui, esse IP aqui, ele pode ser repetido em uma outra rede local? Pode. Você vai entender o porquê. Aqui tem uma outra rede local, aqui tem um outro equipamento, e aqui tem um computador que vai usar o mesmo endereço IP, 192.168.0.1. Aqui também pode ser ele? Pode. 192.168.0.1, porque esses IPs são IPs privados, eles nunca se cruzarão na internet, porque o endereço IP privado não sai para a internet. Portanto, eu nunca posso falar que os endereços IP são sempre únicos, mas dentro de uma rede local, o meu endereço IP é sempre único. Dentro de uma outra rede local, o endereço IP lá é sempre único. Agora, o meu endereço IP pode ser o mesmo que o seu, só que eles nunca vão se encontrar. Isso é verdade. Pois bem, e aqui eu tenho que cada rede, no caso a minha rede local aí, vai receber o único endereço IP para conexão com a internet, é verdade. Você pode contratar mais, pode, no mínimo um. Eu posso ter mais? Posso. Uma universidade pode ter 10, 15 endereços IPs para acesso à internet, porque isso é interessante para ela, para dividir por departamentos, etc. E aqui, os endereços IPs privados, que nós vamos conversar aí na próxima aula, ok, de redes. Fica aí, assista o vídeo, tire sua dúvida e se precisar, estarei aí à sua disposição. Belezinha? Certinho? Toma cuidado, estuda, hein? Valeu!